A palavra de Deus diz: se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido o pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que eu diminua e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Feche, pode se sentar. Nós temos muitas direções na vida, no dia a dia. E a sensação que nós temos é que nós nos deparamos com muitas encruzilhadas na vida. Você se depara com a encruzilhada e de repente você tem vários caminhos, várias direções, várias sinalizações. E o cotidiano é tomado por um receio do que nós temos que fazer, de como nós vamos fazer. Nós temos decisões simples para serem tomadas, temos outras decisões que são mais complexas. E a gente começa a viver muitas neuroses na vida e também corremos o risco de sermos obstinados. Obstinados. O Rubem Alves ele diz uma coisa muito interessante, ele diz que o nosso castigo é a realização do desejo tolo do nosso coração. Então o desejo tolo do nosso coração é o nosso próprio castigo. Por quê? Porque dependendo da direção que você tomar, dependendo da direção que eu tomar, dependendo da direção que nós tomarmos, o nosso desejo vai ser o nosso próprio castigo. Eu preguei a parte 1 dessa mensagem, que vai ao ar amanhã, sobre o culto diário da vida, no qual realmente deve ser a nossa vida, um culto diário. A direção que nós vamos tomar na vida vai ficar muito mais fácil quando a nossa vida for um culto diário. Esse culto diário envolve a consciência que nós temos que ter de Deus, a consciência que nós temos que ter de nós mesmos, a consciência que nós temos que ter do nosso pecado. E isso nos ajuda no processo das decisões da vida, das direções que temos que tomar. Nós sofremos muito porque nós temos muitas vozes falando no nosso ouvido. Existem muitas vozes falando, e às vezes a gente parece com um suíno, que degusta de tudo. Tudo que você jogar para um suíno comer, ele come. Ele não discerne. Ele não discrimina. Caiu na rede é peixe. E às vezes a gente passa por isso, a gente parece suíno. Tudo que vem, todas as vozes que vêm, a gente aceita. E daqui a pouco a nossa vida começa a virar uma confusão, uma loucura. Por quê? Porque existem muitas vozes falando. Existem muitos deuses. Existem muitos diabos. Existem muito tudo falando no seu ouvido. Eu quero te dizer uma coisa. Nós precisamos ouvir uma única voz. Nós precisamos aprender a ouvir uma única voz. Os pais da igreja, eles diziam que santo não é a pessoa que não se suja, mas é aquele que sempre se lava nas águas do perdão de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você sabe a direção que você tem que tomar. O problema é que a direção que nós tomamos muitas vezes é errada porque nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não nos relacionamos com Ele. A nossa fé é uma fé religiosa. E a gente tem que tomar um cuidado enorme com a nossa fé religiosa. Porque é mais fácil uma prostituta entrar no reino dos céus quando ela reconhece a sua debilidade do que um religioso que diz que ora, que jejua,
mas está longe de Deus. Nós precisamos tomar uma direção na vida. Esse texto aqui é envolvido num contexto muito interessante. Do capítulo 1 ao capítulo 2, fala do Deus que se manifestou. Fala da presença de Deus, da própria manifestação corporal de Deus nessa terra. No Antigo Testamento, essa presença de Deus era dita como Shekinah, o resplendor da glória de Deus. Mas quando Deus habitou entre nós, houve uma glória como a do único Filho. É o que diz o capítulo 1, versículo 14. Ele é a luz do mundo. E a luz do mundo é o juízo em relação àquilo que está oculto. A nossa vida estava oculta nas trevas. E a luz do Senhor revelou quem nós éramos e quem nós precisávamos ser. A luz de Deus é a vitória sobre a escuridão. Capítulo 1, versículo 5. A treva representa o domínio de Satanás. As trevas representam a ignorância, representam a inimizade, a oposição, a separação. As trevas representam a culpa, representam a escuridão, onde os ímpios esperam o dia do juízo. Capítulo 3 de João, versículo 19. Já a comunhão com o nosso Deus é o contraste de tudo isso. Diga amém. A comunhão com Deus é o simples contraste de tudo isso. E quando a gente pensa no que é ter comunhão com Deus, a gente fica até assustado. Porque nesse mundo religioso, ultrapentecostal, ter comunhão com Deus e ir lá no terceiro céu, onde Paulo foi, mas nem quis dizer o que viu. Se Paulo fosse um cara arrogante, ele teria dito: olha, lá no terceiro céu, eu vi isso e aquilo. E tem gente que diz que foi no inferno e escreve um livro, Divina Revelação do Inferno. O outro vem e fica com inveja e escreve um livro, A Divina Revelação do Céu. Duas pessoas, uma diz que foi para o inferno, diz: ah, você foi para o inferno? Então agora eu vou te dizer, eu fui no céu. Para querer dizer para nós o que é comunhão com Deus. O simples pensar em Deus já é ter comunhão com Ele. O simples pensar em Deus já é uma comunhão. Fogo, glória, paixão. Shekinah. Se você viver a Shekinah de Deus, você vai ser cortado em pedaços. Porque a glória de Deus ainda é inacessível completamente. Quando nós nos encontrarmos com Ele, nós o veremos assim como Ele é. E a glória dEle não nos eliminará, não nos queimará. O que é ter comunhão com Deus? Glória, paixão, fogo. É um avivamento que eu não entendo, porque eu tenho que subir. E a gente tem que entender o que é comunhão. Comunhão não é ir ao terceiro céu, não é entrar em transe, não é dar pirueta. Não é. Pode Deus se manifestar nisso? Sim. Não é fechar os olhos. Porque se a tua fé for de fechar os olhos, então quando você dirigir o carro, você não está em comunhão com Deus e você vai bater o carro e vai desgraçar tudo. Por quê? Porque não está orando com os olhos abertos. A gente precisa entender o que é ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus não é se isolar do cotidiano. Ter comunhão com Deus não é ir para uma caverna. Embora em alguns momentos a gente tire para se isolar um pouco mais. Momentos de consagração. Ter comunhão com Deus é ter fé em Deus. Como é que essa fé desenvolve na minha vida e na sua vida? Essa fé desenvolve-se de uma forma muito sobrenatural e também natural. Quando eu converso com você,
quando eu te visito, ou quando você me liga, essa fé está sendo gerada. A nossa fé é comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Nós estávamos comendo feijoada aqui hoje. Para muitos religiosos, comer uma feijoada seria um ato muito profano. Mas comer aquela feijoada junto com vocês foi um ato de fé tremendo. Porque ali eu pude conversar com você, ali eu pude conhecer um pouco mais da sua história. E nessa sinergia, a minha fé, ela foi aumentando. A minha fé foi aumentando. A minha fé foi aumentando. Às vezes estou fazendo caminhada e encontro alguém. E eu aproveito e vou caminhando, andando, conversando. Ali a minha fé vai sendo apurada. Eu tenho outro irmão contribuindo comigo. Você já viu aquela história do professor que acha que ele vai aprender, ou que o ensinar, o simples ensinar vai fazer com que ele aprenda? Porque quando você ensina, você aprende também. Agora, esse processo é muito interessante, porque a experiência de quem está sendo ensinado vai te ensinar muito mais do que aquilo que você está ensinando. O que é ter comunhão com Deus? A gente vive um fardo tão grande para entender o que é comunhão com Deus. E a gente bate a cabeça na parede para entender isso. E outras pessoas vão te dizer: quer ter comunhão com Deus? Pague o preço. Vai lá no monte, 2 horas de joelho, coloque bastante milho. Você vai ter comunhão com Deus. Eu estou fazendo um café lá em casa. Estou tendo comunhão com Deus. E o café que eu faço, diga-se de passagem, é um momento reflexivo, porque é quase um artesanato. Dá tempo de refletir sobre a vida, dá tempo de falar com Deus, dá tempo de pedir perdão, dá tempo de realmente ter muita comunhão com Deus. Um dos momentos que eu gosto mais de falar com Deus é quando eu estou dirigindo. O que é ter comunhão com Deus? Ai, pastor, é tão difícil. Pode se tornar mais difícil se você não entender o que é ter comunhão com Deus. Esse texto nos ensina 2 coisas aqui no livro de João. Tinha uns cabras aqui, eram os gnósticos. Eles negavam o pecado universal. Então, ter comunhão com Deus parte do pressuposto que eu não posso negar o que diz Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu tenho que entender que todos nós temos que entender que todos nós somos pecadores. O texto diz no versículo 8, se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, esse processo de comunhão passa pelo reconhecimento de que nós somos pó. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Dificilmente alguém que nega, impossivelmente, melhor o termo, impossivelmente, uma pessoa que nega o pecado universal vai ter comunhão com Deus. Porque ela parte do pressuposto que já nasceu justa. E nós não nascemos justos. É uma ignorância acerca da acusação que Deus faz. Olha, vocês estão destituídos da minha glória, vocês pecaram contra mim. A partir do pressuposto do reconhecimento do pecado universal,
A comunhão se torna visível nas nossas vidas e nós começamos a partilhar da vida de Deus, o companheirismo do Pai. Nós passamos a compartilhar daquilo que Deus quer ser nosso amigo, nosso companheiro. Em segundo lugar, o texto fala, pode jogar por favor, da negação da restrição moral. O que é ter comunhão com Deus? Os gnósticos também, eles negavam a restrição moral. Poxa, é chato falar nas questões morais, né? Mas nós temos que falar. O texto diz no versículo 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Existia uma filosofia gnóstica que questionava se Jesus era perfeitamente humano. Uma filosofia que usava apelos racionais e que repudiava qualquer forma de restrição, que repudiava qualquer forma de limite. Bom, eu preciso ter comunhão com Deus, eu quero ter comunhão com Deus. Mas eu tenho que entender no Deus que diz não para mim. Eu tenho que entender no Deus que diz não para mim. A gente tem que dizer não. É tão difícil dizer não. A coisa mais cômoda do mundo é dizer sim. E quando a gente começa a dizer sim, 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 daqui a pouco está levando bicuda na canela. E quando o moleque der uma bicuda na sua canela, pode desistir, rapaz, que esse bichinho vai te dar muito trabalho. Na primeira bicuda, tu já dá uma rasteira, vem cá, moleque, que história é essa? Tá doido? Que história é essa? Dando bicuda na minha canela, vem cá. Não. Negação da restrição moral. O mundo pluralista, pós-moderno, sincretista, diabista, tudo que é com ista, ele vai trazer uma restrição moral, vai dar ojeriza, ai. É claro que Deus, ele não diz não para você simplesmente por dizer não. É igual tem um programa que diz, pergunta que o missionário responde, missionário, é pecado ir para a praia? E o missionário diz, sim, é pecado. Deus te responde não, mas Ele explica o porquê que Ele te disse não. Você vai entender, a fé é entendível. A fé não é algo emburrecedora. Eu estava falando hoje de manhã aqui, o pai do Nietzsche, aquele filósofo, era pastor. O Nietzsche ficava revoltado. Eu amo e odeio o Nietzsche, né? Tem aquela coisa. O cara tem uma boa reflexão, mas negava Deus, aquela coisa toda. Mas ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o que mais intrigava nele era a burrice do povo de Deus, assim, a falta de pensar. A gente não pensa. Como eu fui burro na vida, sabia? Depois eu comecei a pensar. Falei, rapaz, o que esse cara está falando aí não tem sentido, não. Eu ia para a Bíblia e procurava, cadê? Sabe, como eu já fui burro na vida. Como eu já dei glórias a Deus por tanta coisa que... Eu já dei muito glória a Deus. Rapaz, depois que eu penso, para que eu dei glórias a Deus por isso? Para que eu fui dar glórias a Deus por isso? Por outro lado, a gente sabe que, diante de toda a liberdade que Deus nos dá, Ele também nos dá algumas restrições. Você tem deveres, você tem direitos e também deveres. O problema é que nós cantamos aquela música, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aí a gente diz o seguinte, tudo que Jesus conquistou é meu, então eu vou tomar posse daquela casa azul que está ali, tudo é meu, eu tenho direito, eu sou consumidor
protestante. E a gente começa a lidar com a fé como se fosse a fé do consumidor. Aquele cara chato que chega no supermercado e diz, mas lá no capítulo 32, o artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor, diz isso, eu reivindico agora. E ele diz, em nome de Jesus, para o gerente. O gerente te olha, a senhora está bem? A senhora está bem? A senhora está bem? O senhor está bem? A gente busca muito direito do alto. Mas a gente sabe que a nossa fé não é baseada só em direitos. Existem restrições também. O pai, ele sabe o que faz com o filho. A cordinha do filho não pode ser muito comprida, não. É por isso que o filho sempre tem aquela sensação que quando ele caminha um pouco mais, o tapete dele é puxado e ele cai de boca. A ação pedagógica de Deus é muito interessante. De vez em quando ele faz a gente cair de boca no chão, para a gente olhar para trás e depois para o alto. As restrições morais. O pecado não se prende àquele que o comete, é um mero acidente. Mas nesse acidente, a primeira coisa que você faz é orar, é olhar para aquilo que Deus te disse. Não faça isso. Se você fizer isso, você vai se arrebentar. O homem que não sente necessidade de purificação não tem parte com Cristo. Se eu estou pecando, se você está pecando, e aquilo não faz diferença na sua vida, aquilo não mexe contigo, aquilo não comove o teu coração, então é porque nunca teve parte com Cristo. Se o pecado está trazendo no seu coração alegria, não está trazendo uma profunda tristeza, se você não está se sentindo acuado, porque é isso que Deus faz com você e comigo, Ele te bota no cantinho e diz assim, para por aí, meu amigo. Está indo longe demais. Volta logo. É igual o pai que diz, rapaz, o que é que tu está pensando que vai fazer? Cresceu um pouquinho, já está achando que vai me enfrentar? Assim, Deus também faz isso. O que é isso, rapaz? Não está bagunçado, não. O negócio aqui não está bagunçado, não, meu filho. Opa, volta. Deus diz, alto lá, meu amigo. Você baixa a cabeça de, Deus. Deus traz a luz constantemente. Deus traz a luz constantemente. O texto fala de confissão. Confissão sem arrependimento não nos livra do pecado. Eu posso, Deus me perdoa porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, mas se eu não me arrepender, aquela confissão será um gesto inútil. É aquela síndrome do viciado. O viciado é aquele que comete o mesmo ato por várias vezes. O viciado é aquele que comete o mesmo ato várias vezes. E o crente, ele não é um viciado, ele é um liberto. Se nós estamos cometendo o mesmo ato várias vezes, a gente tem que parar para pensar e dizer, meu Deus, eu sou crente mesmo. A confissão se torna um gesto inútil. Não somos impecáveis. Os gnósticos precisavam confessar, mas não se arrependiam, não reconheciam a necessidade. No capítulo 2, versículo 4 de 1 de João diz, eu o conheço e não obedece aos meus mandamentos. É mentiroso e a verdade não está nele, mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus, tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E desta forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou.
Aí o texto vem e diz, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda ou de qualquer injustiça. O texto está dizendo que Ele é fiel. O texto está dizendo que Ele é justo, perdoador. O texto está falando que vai haver uma purificação. Os injustos não podem ter comunhão com o justo. Então, Ele que é justo nos purifica da nossa injustiça. Ele nos purifica da nossa justiça, da nossa injustiça. O capítulo 2, versículo 1 diz: caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelas nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Confissão, perdão e purificação. E como pode ser a nossa confissão? A confissão pode ser de duas formas. Eu queria que você guardasse isso. Salmos 32, versículo 6 diz: confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. A confissão, ela acontece quando você reconhece a sua iniquidade, a nossa iniquidade, e não encobre a culpa. Então declarei, confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Deus tem perdão para a sua vida, meu irmão. Deus quer absolver, perdoar, te dar um abraço bem gostoso. Você precisa disso, nós precisamos disso. A confissão é íntima perante Deus, e a confissão também pode ser ao próximo. Porque a nossa relação com Deus está ligada com a nossa relação ao próximo. É aquela pergunta: como ter fé em Deus? Nós vamos ter fé em Deus vivendo para Ele e para o próximo. Por isso que eu digo, é impossível você ter uma fé pura se você não se firmar no corpo de Cristo. Chegou a hora de você tomar uma decisão de congregar de fato, de verdade, tomar uma postura. A gente vive uma crise muito terrível. Eu não sei porque, pelo fato de ter muitas igrejas, mas as pessoas não querem se prender mais. Chegou o momento de você tomar uma decisão de congregar. Chegou o momento de tomar a decisão de viver como corpo. Se você não consegue viver como corpo, com pessoas, você não vai conseguir viver para Deus. Isso aqui é um laboratório. Congregar é um dos laboratórios da vida. O primeiro laboratório da vida é a própria família. O segundo laboratório da vida é o congregar. São dois laboratórios que não é fácil. E são os dois projetos que a igreja mais investe. Por quê? Não é fácil. É fácil estar casado? Não. É aquela coisa, você tem que decidir amar. Tem duas coisas na vida do casamento. O marido tem que decidir amar a esposa, e a esposa tem que decidir a ser submissa a ele. Acabou. É isso. Não, eu decido te amar, eu quero te amar independente de tudo, eu quero te amar, eu quero ser submissa. Submissa não é ser subjugada, mas eu quero andar num projeto contigo, quero andar contigo. A gente decide isso, e quando a gente decide amar como Cristo amou, sem reservas, a gente vai suportar as afrontas. E a mulher, quando decide a se submeter, ela vai ser mais feliz. A igreja, quando é submissa a Cristo, é uma igreja feliz. Mas ela é feliz porque Cristo amou. Então não é fácil. Então essa confissão tem que ser perante o próximo.
Tiago 5,16, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Aí no capítulo 2, versículo 29 do texto que a gente está lendo, diz, aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia o seu irmão está nas trevas, e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Como pode ser a confissão perante Deus e perante o próximo? Se você não consegue congregar, você vai ter dificuldade de entender a Deus. Se você tem dificuldade de estar com outras pessoas, você vai ter dificuldades também com Deus. Se você tem dificuldade de perdoar o seu irmão, você vai ter dificuldades sérias no seu relacionamento com Deus. Primeiro, você não vai entender o perdão de Deus, você vai se culpar sempre. Quando você não tem um coração perdoador, você vai se culpar, não vai aceitar o próprio perdão de Deus. Você não vai entender o perdão de Deus. Você não vai entender o perdão de Deus sobre o seu inimigo. Poxa, esse cara aprontou comigo e ele agora está bem. Ué, por que você queria que ele estivesse mal? Talvez ele se converteu, pediu perdão a Deus e Deus o absolveu. E você que diz que é convertido, continua nas trevas. Então, essa relação é uma relação íntima perante Deus e íntima perante o próximo. É difícil andar com o próximo. É difícil. É complicado. Tem hora que a gente fica assim, meu Deus do céu, fulano de novo fez isso comigo. De novo. Aí você fica contando as vezes para dar 70 vezes 7. Por dia. Meu Deus, foi a terceira ofensa. Ainda faltam 480 e tantas ofensas. Mas esse número é inesgotável. Ele tem uma razão de ser. Depois a gente conversa sobre esses 70 vezes 7. Que Deus possa nessa noite falar aos nossos corações. Que Deus resgate o amor, o seu amor por Ele. Que Deus resgate no seu coração o seu amor pelo seu cônjuge, pelo seu filho. Tem pais que sentem ódio dos filhos. Uma vez ouvi dizendo, eu tenho uma raiva desse menino. Como é que pode ter raiva do próprio filho? Às vezes o filho que tem ódio do próprio pai, esse sentimento ele precisa ser expurgado constantemente. Expurgado. Ele precisa sair da nossa vida. Nós precisamos viver livres, desimpedidos. E o Senhor quer fazer isso no seu coração hoje. Experimente amar. Experimente perdoar. Experimente levar aquela ofensa. E mesmo assim, você vai lá e dá um abraço àquela pessoa que te ofendeu. Acontece muito isso na família. O filho ofende o pai. O filho ofende o pai. E o pai diz, meu Deus, eu não esperava isso do meu filho. Mas o pai vai lá e abraça o filho. O marido ofende a esposa.
A esposa diz: meu Deus, eu esperava isso de todo mundo, menos de você. A esposa ofende o marido, porque o marido não quis trocar a cozinha planejada. A esposa mesmo assim vai lá e diz: ô meu bem, meu pãozinho de mel, meu chuchuzinho, meu gostosinho, meu gordinho, meu bonitinho, meu carequinha, vem aqui, deixa eu te dar um cheiro. Sabe aquele momento que a mulher está lá na cozinha fazendo comida? Chega e dá um cheirinho no cangote dela assim, ó. Ela sai para lá, está fazendo comida. A gente tem que aprender a amar. Eu estava dizendo na classe de noivos, né? Que você sabe se ama depois que passa algum tempo de casamento. O namoro não dá para saber se ama. O namoro é paixão. O namoro é aquela coisa, você está saindo da crise da nostalgia, da solidão, e encontrou alguém. E você vai descobrir que ama aquela pessoa, ou se ama, depois de um tempo. E o desafio do amar é depois do tempo. É depois de um tempo. Aí vem a palavra de Deus, que diz: meu Deus, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo. Como é que eu vou amar essa pessoa como a mim mesmo? Ela pensa diferente de mim, ela é diferente de mim, ele é diferente de mim, é totalmente diferente, são dois mundos, são duas coisas, são duas criações. Como é que eu vou amar essa pessoa? Como é que eu vou amar esse fulano, que me fala tantas coisas que não são boas, que me deixa para baixo? Mas sabe que você precisa exaltar aquela pessoa que está do seu lado. Ela pode ser, ou ele pode ser, burrinho toda a vida. Mas você diz: como você é inteligente, meu amor. Pode estar gordinho como for, ou gordinha, mas você diz: tá bonita. Ah, mas é porque não tá bonita. Você vai e diz para ele: gatão. Esses dias eu estava saindo de casa, eu virei para a Gisele: e aí, Gisele, dá para o gasto? Dá para o gasto? Você está bonitão. Falei: opa. Porque eu me acho bonito. Assim como você também se acha bonito. Ou não? Mas de vez em quando a gente precisa ser lembrado que é bonito. Então é a mulher que faz isso, o marido que faz isso. Eu não quero ser lembrado que sou bonito por alguém de fora. Eu quero ser lembrado que sou bonito por alguém de dentro. Ok, my brother? Que Deus te abençoe. E derrame sobre você essa presença poderosa do Espírito Santo, que traga alegria na sua alma, na sua vida. Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado. Se eu confessar, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se sinta livre dessa culpa terrível.